Vê se começou pra mim. Não tá aparecendo nada. Acho que demora um pouquinho. Aí, entrou alguém já. Ah, então tá, já tá ouvindo, né? Aham. Olá, já tem alguém aí? Olá. Já tem alguém me vendo? Ah, já tem alguém interagindo já. Vocês estão me vendo? Tá dando pra me escutar de tranquilo? A imagem tá boa? Ok. Vamos esperar as pessoas irem entrando. Olá. Demorei um pouquinho pra entrar, porque deu um problema no computador. Ia fazer no computador, mas aí como fiz pelo meu celular que ficou melhor. Ah, obrigada pelo retorno, que o áudio tá bom. Já já nós começamos, né? Esperar um minutinho para as pessoas irem entrando. Como vocês estão hoje? Aqui em Rondônia, que é onde eu moro, fez bastante calor. Nesse finzinho de tarde, começo de noite. Vamos começar. O que vocês acham? Espero mais um pouco. Já temos algumas pessoas aqui com a gente. Olá, tá entrando algumas pessoas aqui da minha cidade. Alguns rostinhos conhecidos. Ok.
Já participei de algumas lives, mas não fazendo uma assim, sozinha. Então, essa é a minha estreia. Então, para começar, quero me apresentar, né? Meu nome é Catiúcia Carvalho, eu sou psicóloga, eu moro aqui em Rondônia, numa cidade que chama Ariquemes, não sei se alguém conhece, eu sei que tem pessoas do Brasil todo, né? Nesse grupo. E sou psicóloga, me formei pela PUC Goiás, né? Estudei lá em Goiás, me mudei um tempinho para estudar, mas voltei aqui para minha cidade de origem. E esse tema do luto, né, do luto infantil, sempre me despertou bastante interesse, inclusive foi o tema do meu TCC, né, na faculdade. E eu gosto bastante de estudar isso, porque é um tema importante, né? As crianças precisam de um olhar especial. E me despertou muita curiosidade. E por isso eu resolvi estudar esse tema. E às vezes eu sou convidada para falar sobre ele, né? Então, eu trabalho aqui em Ariquemes, né? Nessa cidade. Já tô aqui, já voltei para cá tem uns 3, 4 anos, né? Me formei em 2015 e atendo online agora, né? Nesse período de pandemia, nessa época diferente que nós estamos vivendo, e presencialmente também. E também trabalho num CRAS, numa cidade aqui próxima, fica a mais ou menos 60 quilômetros daqui. Então, é assim. E aí, pra gente começar a falar de luto, né, vou ficar olhando um pouquinho aqui e já vou pedindo desculpa pelos né, porque eu falo bastante né. Mas já que vocês estão aqui dentro da minha casa, então nós já somos quase íntimos, então o né vai aparecer de vez em quando. O que é luto, né? O luto é um processo natural e ele ocorre quando tem um rompimento do vínculo. E é bom a gente pensar e entender que o luto, ele não é só quando alguém morre. Nós fazemos vários lutos no decorrer da nossa vida. O luto acontece quando nós perdemos alguém querido, mas também acontece quando nós perdemos um objeto, alguma coisa amada nossa. O que mais, por exemplo? Pode ser quando nós perdemos algum emprego, quando nós perdemos algo querido, quando alguma coisa que a gente gosta estraga e a gente faz um luto por aquilo. Então, o luto, ele tem várias facetas, né? Mas quando a gente pensa, muitas vezes, em luto, a gente pensa logo em alguém que morreu. E a pessoa, então, ela vai sentir essa perda do objeto ou da pessoa amada, né? E não é um processo patológico. O luto não é uma doença, né? Mas ele gera, sim, um afastamento da conduta normal da pessoa. Mas o luto, ele tem que ser superado depois de algum tempo, mesmo sem a intervenção de ninguém. Então, o luto, muitas vezes você não vai precisar ir ao médico porque você está enlutada, né? Passando por esse processo. Por si só, a pessoa consegue superar e passar por isso. No luto, a pessoa tem consciência da perda, do que ela perdeu. Eu perdi uma pessoa que eu amava muito, perdi um amigo, perdi meu emprego, vou ter que mudar de cidade. Tô fazendo luto aí por isso. Então, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe aonde... o que vai ficar para trás, vamos dizer assim. E o luto é um processo, então, de reconstrução, reorganização diante da morte. É um desafio emocional e cognitivo e que nós temos que lidar, né? E é importante também falar que o luto, cada pessoa faz de um jeito e em determinado tempo. Eu não posso querer colocar dentro de uma receita que toda pessoa tem que superar o luto depois de tantos dias, tantos meses. Então, isso também é bem pessoal. Cada pessoa vai passar por esse processo em determinado tempo. E por mais que a gente se esforce, né, para tentar definir isso, explicar o que é, só quando a gente passa por isso, a gente entende. Porque ele é um processo individual. É uma coisa muito particular. E cada pessoa ele vai elaborar de um modo singular. E quando a gente fala em luto, muitas vezes a gente já pensa logo em depressão, né? Então, para fazer essa... Tá dando eco? Meu Deus! Quem mais tá ouvindo eco? Por que será que dá o eco?
Não sei. Tá ruim de escutar? Me dê um feedback. Quando a gente pensa em luto, muitas vezes nós pensamos em depressão também. Porque muitas pessoas enlutadas, depois de um determinado tempo, se percebem e se encontram depressivas, né? Mas a depressão, diferente do luto, é sim um processo, uma doença crônica psiquiátrica recorrente, né? Que produz uma alteração de humor, caracterizada então por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, muitas vezes amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, muitas vezes. Assim como as pessoas que estão passando por um processo de depressão também apresentam distúrbios do sono e do apetite. O desânimo, então, numa pessoa depressiva, ele é muito grande. Ela começa a perder a capacidade de amar. Ela perde, o mundo externo perde a importância para ela. E ela começa a ficar inibida de toda a atividade e até de coisas que ela gostava de fazer anteriormente, ela começa a perder a vontade, né? Então são algumas características da depressão. Está chiando um pouquinho, ok. Se ficar muito ruim, vocês me avisam. A depressão, então, ela é uma doença incapacitante e ela atinge por volta de 350 milhões de pessoas ao redor do mundo. E os quadros podem variar de intensidade e duração e podem ser classificados em até 3 graus. Os leves, os moderados e os graves. E a depressão, ela atinge também crianças, adultos, adolescentes, idosos. Então, é importante a gente entender isso. E muitas vezes a depressão é associada ao luto, pois uma pessoa enlutada pode sim chegar a desenvolver a depressão. Mas a gente não pode afirmar que toda pessoa que vai passar por um processo de luto, o final desse luto dela é a depressão. Não. Uma coisa não interfere na outra, né? A depressão na criança, ela é um pouco diferente dos sintomas do adulto, no sentido de que a criança, ela não vai saber expressar muito bem o que ela está sentindo. O adulto, ele vai chegar no consultório... Um minutinho. Aí, tá bom. O adulto, ele chega no consultório do médico, do psicólogo, ele vai falar que ele está sentindo uma tristeza muito grande, ele vai falar que ele perdeu a motivação, perdeu a vontade de viver. A criança, muitas vezes, ela não vai saber expressar isso. Ela não vai saber falar, olha, eu tô triste, não tô com vontade de brincar mais. Então, por isso que a gente vê essas diferenças também entre os sintomas depressivos do adulto e da criança. E muitas vezes quem percebe que a criança tá diferente é os pais, porque no primeiro momento a maioria dos pais não consegue identificar esses sintomas como depressão, pois muitas crianças elas começam a ter dores de cabeça, dores abdominais, diarreia, falta de apetite. Então, no primeiro momento o pai não pensa que pode ser uma depressão, né? Mas aí quando ele vai buscar o auxílio médico ou do psicólogo, ele consegue ver esses sintomas e relacionar que pode ser a depressão. Sumiu o chiado, era o ventilador, mas já desligamos e vai ficar ótimo. Então, mas existe então uma relação do luto com a depressão? O mesmo que produz o luto numa pessoa pode sim desencadear um processo depressivo, que nem nós já falamos aqui. Mas cada pessoa ela vai lidar com isso de uma forma individual e particular, né? E o luto, em algumas situações, pode desencadear processos psicológicos sérios, que é a depressão, e ele vai precisar do auxílio psicológico e médico para poder tratar isso. Quando a gente perde alguém amado, né, o sofrimento é grande, é enorme. Acredito que todos nós já passamos por isso em algum determinado momento da nossa vida, se não for dos nossos pais, mas de parentes, avós, tios, pessoas queridas, né?
E é uma das piores sentimentos e momentos que o ser humano pode experimentar, né? E às vezes, quando nós nos deparamos com o luto de alguém de alguma outra pessoa, né? Alguém próximo de nós perde alguém, a gente fica meio impotente, não sabe como vai ajudar. Porque não tem o que a gente fazer. Essa é bem a verdade. Por mais que a gente sinta empatia por ela, a gente não faz nada. Que o melhor que seria para a pessoa enlutada, para ela sarar, entre aspas, é a pessoa voltar. E isso não vai acontecer. Então, é uma dor muito grande, a pessoa fica muitas vezes sem chão, né? E às vezes a gente pensa no luto só do adulto, porque a criança, quantas vezes a gente não escuta isso, né? Mas a criança, ela não entende, ela é muito nova, ela não entende, ela não vai sofrer. Criança não tem problema, né? Então, para que eu vou olhar o luto numa perspectiva da criança? Mas é muito pelo contrário, a gente tem que olhar isso porque a criança também sofre, né? E esse grupo fala justamente das emoções. E a criança, ela tem a emoção da tristeza também. E a criança, ela vai ter uma dificuldade, sim, de elaborar essa perda. E porque quando a gente pensa na perda dos pais, né? Quando a criança sofre a perda dos pais, é de quem ela depende. O mundo dela vai mudar completamente. Então, nós temos que ser pessoas que garantam a ela a sobrevivência por esse período. Porque essa experiência de morte é uma das coisas mais impactantes que ela vai viver. E diante da morte, a criança vai sentir, sim, sentimentos de desamparo, de impotência, porque o pai que estava ali com ela, o provedor, não vai estar mais. O mundo que ela conhecia antes, que ela sentia segura, que ela sentia amada, que ela sentia feliz, não vai existir mais daquele jeito que era antes, com aquelas pessoas, aqueles agentes que tinham antes. Então, é um processo de reconstrução e é um desafio, que nem eu falei, que a criança vai passar. Só que, como os adultos, quando nós estamos passando por esse luto, a gente às vezes não sabe como lidar, a criança também não vai saber. Então, o adulto precisa de ajuda também nesse período. Então, a criança também precisa, e a gente precisa olhar para as crianças nesse período. Alguém escreveu aqui que a criança muitas vezes não demonstra. Não diria que ela não demonstre, mas talvez a gente não saiba interpretar. Porque quando a gente olha pra gente adulto, muitas vezes a gente tá num dia que deu tudo errado, a gente fica nervoso. Muitas vezes a gente se pega sem nem entender por que tá nervoso. Só sai dando patada nos outros, falando que às vezes até o que não precisa, porque não se percebe. Então, não é que a criança não demonstra, é que às vezes, como ela é criança, a gente tem que ensinar ela sobre as emoções, a ela identificar as emoções. Então, pensando que nós adultos, às vezes, também não conseguimos identificar as nossas emoções, a criança tem um pouco mais de dificuldade, porque ela ainda está aprendendo, ela está conhecendo. Então, esse é o nosso papel, vamos dizer assim, como pais, como educadores, nós temos que ensinar as crianças a reconhecer, porque a criança muitas vezes ela vai ficar frustrada, ela vai ficar triste, ela vai chorar, ela vai sair batendo nos colegas, um exemplo, mas é porque ela tá triste e ela não entende que isso é tristeza e que a tristeza ela também tem que ser vivida. A tristeza é normal. Então a gente tem que reconhecer e ajudar ela a reconhecer isso. Com a morte de um dos pais, né? A criança ela perde a forma como os pais eram antes. Porque quando um pai morre, o sobrevivente também está passando por esse luto. E ele também está passando por uma mudança. Então ele vai perder a organização toda daquela casa. Os papéis eles vão precisar ser reorganizados, né? Então, a tarefa da criança, ela talvez é até mais complexa do adulto, porque a perda, ela a priva de uma base segura que ela tinha antes de identificação.
os pais e as pessoas em volta dela, por também estarem enlutados, às vezes não consegue acolher ela de uma maneira tão eficiente assim. Porque muda tudo de todos, né? Então, o mundo que a criança tinha é perdido, o que conhecia é perdido com a morte do seu genitor, e isso tudo é muito complexo, porque ela tem que superar toda uma gama de sentimentos que envolvem também esse desmoronamento familiar do jeito que ela conhecia. Então, muitas vezes o sentimento de abandono que ela tem aumenta, que ela foi abandonada pelo pai que morreu, e ela às vezes se sente abandonada pelos familiares que estão ali em volta dela também. Que ela fica um pouco desamparada, porque como o adulto ele também está passando pela perda, ele também não está igual antes, né? Então fica tudo muito bagunçado. E a criança pode inclusive começar a apresentar fantasias de que foi responsável pela morte desse pai, né? Porque muitas vezes a criança estava num momento ali de agressividade, porque a agressividade ela existe, e naquele meio tempo ali o pai morre, e então ela pode começar a se sentir culpada e vai ter dificuldades para elaborar esse luto. Então essa é a importância também de que sempre ela conte com a ajuda de outras pessoas que estão em volta dela para elaborar esses sentimentos de ambivalência, né? E a culpa que ela pode estar sentindo. Porque nós estamos falando de crianças. Elas não sabem falar direitinho o que elas estão sentindo, elas não sabem expressar direito. Elas precisam de um outro para poder ajudar ela a dar nome àquilo que ela está sentindo. Então, é muito importante que as pessoas em volta não se esqueçam da criança, mesmo com toda a dor que está passando todos, porque a dor não é só da criança, a dor é de toda a família, mas é preciso olhar para essa criança com atenção, porque o que nós passamos pela nossa infância não fica lá na nossa infância, nós temos consequências e ecos, vamos dizer assim, disso na nossa vida adulta. E alguém perguntou, Ana Cláudia, seria assim quando os pais se separam? A separação a gente pode encarar ela como um processo de luto também, porque ela vai ter que mudou a realidade dela, né? Então, que nem eu falei, o luto não é só quando alguém morre. O luto, a gente faz luto de várias coisas. Então, ela vai ter que fazer um luto por aqueles pais que eram juntos, que estavam sempre juntos, que ela podia recorrer a eles a todo momento. Agora, ela vai ter que se readaptar a uma nova experiência de, às vezes, fica um pouco com a mãe, fica um pouco com o pai, só vê o pai no fim de semana. Então, ela tem que elaborar isso também. Quando a gente pensa que o luto ele se faz presente em vários aspectos da nossa vida, a gente vê que a gente passa por isso muito. Porque às vezes a gente pensa, nunca morreu ninguém perto de mim, então eu nunca passei pelo luto. Não, nós já passamos pelo luto várias vezes, só que a gente não entende como luto, né? A Caterina escreveu, devemos ensinar as crianças a entenderem e lidarem com os seus sentimentos. Isso é muito verdadeiro. Até para evitar frustrações e a criança ir crescendo emocionalmente mais saudável. E quando a gente pensa, então, como é que a criança vai fazer essa elaboração, né, desse sentimento? Vocês podem ir perguntando, gente, que a gente vai interagindo aqui. Quando eu faço palestras ao vivo, presenciais, eu sempre falo que eu não gosto de ficar falando sozinho, eu gosto de interagindo. Então, aqui ainda dá para interagir mais ainda, né? Vários autores classificam as fases do luto, né? E existem vários tipos de classificações. Eu trouxe uma aqui para vocês, que ela define o luto em 4 fases, que geralmente seguem esse padrão que eu vou falar aqui, mas elas podem variar de intensidade, de duração, porque nós somos seres únicos, né? Eu gosto sempre de pensar e de falar isso. Por mais que nós somos todos seres humanos, mas cada um tem a sua individualidade. Então, cada um vai sentir as coisas de um jeito. A primeira fase seria do torpor, do aturdimento, da hora que a pessoa morre, você fica sem chão, né? E ela, na maioria das vezes, dura algumas horas ou até semanas.
e ela é seguida ou não de manifestações de desespero e raiva. A segunda fase, ela é nomeada de saudade e busca da pessoa perdida. Ela pode durar meses e até anos. E nela a pessoa sente o impulso de buscar e recuperar o falecido. A raiva às vezes ainda não está presente, pois é nela que o sujeito percebe de fato a perda. Então primeiro ele sente a perda, ele fica meio desnorteado. E aí em um segundo momento ele vai se dando consciência de que realmente aquela pessoa se foi e não voltará mais. Na terceira fase, então, tem a desorganização e o desespero. Elas são naturais. Nela tem naturais demonstrações de choro, de raiva, muitas vezes acusações familiares. É uma tristeza profunda, vamos dizer que ali ela está sentindo o luto propriamente dito, em virtude da constatação definitiva da perda. Ela percebe, então, que aquela pessoa morreu mesmo, não vai voltar. E aí ela fica muito frustrada e ela está muito triste, muito raivosa. Nessa fase, muitas vezes é quando se apresentam os sentimentos mais depressivos, onde que nada tem valor mais, que a vida acabou, que nada, nunca mais ela vai ser feliz, nunca mais ela vai conseguir fazer as coisas que ela gostava antes. E isso é normal. A gente passa por isso. Não quer dizer que a pessoa vai ficar depressiva, mas ela está num momento depressivo, vamos dizer assim. Quando eu falo de depressão, eu gosto sempre de pontuar que nós temos que fazer essa diferenciação, porque muitas vezes a depressão ela se banalizou. A gente está um dia triste, a gente fala, eu tô deprê hoje. E a depressão ela não é só uma tristeza, a depressão é uma condição clínica, é patológica, ela é uma doença que ela tem que ser tratada com seriedade. E a última fase é a organização. Ocorre, então, a aceitação da perda e a verificação de que é necessário, então, reiniciar a vida. Vai ter a saudade, a necessidade do outro e a tristeza ela vai poder voltar em alguns momentos, mas esse luto, na verdade, ele nunca vai finalizar um ponto final e nunca mais a pessoa vai lembrar daquela pessoa querida ou daquela coisa querida que ela perdeu. Mas ela vai conseguir ir para frente, vamos dizer assim. Porque quando a pessoa está naquele luto, na fase do luto anterior, né, que é na desorganização e do desespero, muitas vezes ela não consegue realmente fazer as coisas. Então parece uma depressão por causa disso. Ela não consegue trabalhar porque ela está bem entristecida. Ela não consegue, ela não vê mais sentido nas coisas, ela não vê mais as coisas que antes ela fazia, que ela tinha prazer, agora ela não tem mais. Então, esse período, ele existe, mas aí o importante é a gente entender que esse período termina. Se você vê que esse período não termina, aí é importante você buscar uma ajuda profissional, o médico, o psicólogo. Porque, como eu falei, eu não posso falar, então o luto ele tem que durar 2 meses. Não sei. Talvez pra mim dure 2 meses, mas pro meu amigo aqui do lado vai durar 6. Mas a pessoa ela tem que se perceber e entender que aquilo não está normal. Como os adultos devem agir quando as crianças não demonstram tristeza pela perda de uma pessoa querida? Agem de forma natural, como se nada tivesse acontecido. Mais ali pra frente eu vou falar um pouco disso, tá? Como trabalhar com uma criança que teve a perda de uma mãe pós-parto? A mãe morreu no parto dela ou de um irmão? Me responde aí pra mim tentar responder. A criança ela ainda tá com seu psiquismo em desenvolvimento. Então ela tem dificuldade de elaborar essa falta. Muito mais quando é de alguém que ela realmente dependa. Então, ela vai precisar de pessoas que a apoiem e garantam a sua sobrevivência física e o seu desenvolvimento emocional. Então, e esse luto da infância, ele não vai terminar dali 6 meses, vamos dizer assim. A criança, ela vai elaborando isso ao longo da sua estruturação psíquica, quando ela for crescendo. À medida que ela vai tendo condições de processar o que ela entendeu. Às vezes, o pai morreu quando a criança era recém-nascida, quando a criança era pequena. Então, ela vai
passar por isso e ir desenvolvendo e ir elaborando isso no decorrer da infância dela e, vamos ser claros, no decorrer da vida dela, porque isso é uma marca, um trauma, vamos dizer assim, que vai ficar pro resto da vida. E esse luto ele vai poder ser revivido ainda durante o decorrer da vida na infância mesmo e até quando ele for adulto, porque nem eu falei. A criança, o que a gente vive na nossa infância, aliás, ele não fica ali. Não é porque eu vivi ali quando eu tinha 5 anos que acabou. Não, muitas vezes acontecem coisas na minha vida adulta que vai me fazer ter lembranças e vai se ligar àquilo que aconteceu lá. Quando no consultório eu escuto muito isso, que a pessoa, é o que a gente chama de gatilho, né? Às vezes a gente escuta aí, acontece alguma coisa no decorrer da vida dela e ela sente como se ela se lembra de sensações e emoções de quando ela era criança. Porque as coisas que aconteceram conosco lá atrás, elas têm influência ainda no nosso dia a dia. Então, aí fazendo um jabá da psicologia, é por isso que a gente tem que tratar essas questões. Não adianta a gente pensar que a gente vai colocar elas tudo dentro de uma caixa, fechar, jogar a chave fora e elas não vão ter influência em nós, elas não vão aparecer nunca mais, que não, infelizmente não é assim que acontece. A gente não tem um botão de reset e o que foi ruim da minha vida na infância ficou lá atrás e agora a bola pra frente. Infelizmente não é assim. Existem coisas que vão se ligando em é como se fosse uma bola de neve, vamos explicar assim. Uma coisa vai se ligando na outra, que vai se ligando na outra, e aí a pessoa tem um surto, vamos dizer assim. Aí as pessoas em volta falam, foi do nada. Nunca é do nada. Sempre uma coisa tinha a ver com outra. E quando a gente não lida com essas coisas lá de trás, elas vão fazendo influência, e por isso a gente tem que falar sobre elas, para elas deixarem de ter tanta influência e tanta importância, não sei se essa seria a melhor palavra, hoje. Falou aqui que é a perda do parto. Eu vou continuar falando e ver se essa sua dúvida fica clara, mas senão no final vocês podem fazer perguntas e a gente fala sobre isso. Crianças devem ir ao velório? Eu vou falar isso mais pra frente. A criança deve passar pelo luto de forma natural, como todas as suas etapas. Sim, o luto ele tem que ser vivido como uma coisa natural da vida. Porque às vezes nós nos desesperamos, né? Porque, a criança morreu, não vou deixar ver, não vou falar nada, porque ela não tem que sofrer. A vida a gente passa por sofrimentos. E quando nós poupamos os nossos filhos, os nossos alunos, não sei, as pessoas que estão à nossa volta de sofrimento, não quer dizer que eles podem não sofrer agora, mas esse sofrimento ele vai aparecer em outros momentos, e talvez ele não tenha capacidade e não tenha subsídios para viver esse sofrimento ali na frente, pode ser pior. Muitas vezes, quando a criança passa por uma perda durante a infância e ela não é tratada de um jeito eficiente, lá na frente pode ter consequências como suicídio, um alto grau de superdependência. A pessoa fica aquela pessoa super dependente, que não consegue fazer nada sozinho. Muitas vezes ele pode ser acometido de depressões graves. Então, a gente tem que entender que as coisas que acontecem, elas vão refletir lá na frente. Então, nós temos que tentar viver elas agora do melhor jeito possível para não trazer tantas consequências. E é sempre bom relembrar que não quer dizer que, meu sobrinho perdeu a mãe, então lá na frente ele vai ser depressivo, vai se suicidar. Não. Nós não temos que... Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava que nós não somos receita de bolo. Não é tão fácil assim. Não é fazer isso, junta isso com isso e vai dar isso. Não. A gente precisa tentar passar por isso da melhor forma possível, né? Mas não quer dizer que. Uma coisa não quer dizer que. A gente não tá predestinado a nada nesse sentido, vamos dizer assim, né? Porque, perdeu alguém ali que vai ter depressão. Não.
Até porque cada um tem uma estruturação psíquica, né? Cada um vai lidar com aquilo de um jeito. Mas a gente tem que ajudar as crianças a lidar com aquilo da melhor maneira possível. Por não ser entendida ou medo, a criança pode precisar de estímulo para falar sobre a morte. Isso, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, uma das piores crises que a criança pode passar é perder os pais, um ou os dois. E isso vai afetar o sentimento de onipotência que a criança tem. A criança, ela acha, quando nós somos crianças, nós vemos nossos pais como superpoderosos, onipotentes, que podem tudo, que são... O nosso pai é o melhor, é o maior, é o mais bonito, né? Não é assim quando nós somos crianças? Inclusive, quando nós vamos ficando adolescentes, nós vamos desconstruindo isso, né? Então, quando a criança perde esse pai, ele vai começando a ver que esse pai não era tão superpoderoso assim, não era tão grandão assim. Então, isso tudo desestrutura, né, a criança. Porque ela idealizava um pai. E ela vê que o pai dela é humano, né? Ela vai começando a ver que nós somos humanos. E que nem eu falei, pode surgir uma culpa. Porque as crianças, elas podem ter impulsos agressivos. Às vezes ela estava brava com o pai. Calha, vamos dizer assim, que aquele dia ela brigou com o pai, aí infelizmente vai ter um acidente e o pai morre. Aí ela começa a ter fantasias de que ela que foi a responsável por aquilo. E diferente do que ocorre quando a morte é esperada, a morte repentina, o luto antecipatório não é possível ser feito. A gente não pode se preparar. Isso é para tanto criança quanto adulto. Quando a gente sabe que uma pessoa é idosa, a gente, querendo ou não, espera que uma hora aquela pessoa, a vida dela vai se findar. Né? Ou a pessoa tá com uma doença. A gente, querendo ou não, já vai se preparando emocionalmente para esse momento. E quando a morte repentina, a gente não tem esse tempo para fazer essa preparação. E, inclusive, é importante a gente fazer essa preparação quando a gente sabe que a pessoa tá muito doente, que ela pode morrer, né? Ou que ela vai ficando idosa, porque o luto e a morte, por mais que a gente não quer se deparar com ela, ela acontece. Então, as crianças, elas vão elaborar o luto de uma maneira própria. Não é uma versão deficiente da do adulto. E não é, a gente não precisa pôr o nosso modelo de elaboração de luto nas crianças. Elas vão elaborar isso do jeitinho delas. Porque a criança, ela tá num processo de estruturação da sua personalidade. Então, no decorrer dessa infância dela, ela vai elaborando aquilo. Que nem eu falei, não vai ser, talvez, tão rápido, mas ela vai conseguir elaborar se as pessoas em volta dela forem esse suporte e esse apoio. Então, existem também diferenças, né, entre o luto infantil e o luto adulto. O adulto, ele vai sentir a necessidade de ter pessoas de apoio à sua volta, né? A gente quer pessoas à nossa volta, quer pessoas ali conosco. Porque o luto não é fácil para ninguém, né? Então, é importante pessoas dispostas a oferecer consolo. E a criança, ela também precisa dessas pessoas. Porque, para pensar, muitas vezes, quando alguém morre, a criança é deixada de lado. E isso é muito triste, porque ela também é uma pessoa, um indivíduo com sentimentos, com emoções, que está passando por aquela tristeza. Muitas vezes ela nem está entendendo o que está acontecendo. Então, a gente também tem que ser esse apoio para a criança. Então, diferente do adulto que sabe que ele vai conseguir viver sem o ente querido, que por mais que é terrível e triste o luto e a perda de alguém, a gente sabe que a gente vai conseguir continuar vivendo. Por mais que o sentimento na hora não seja esse, mas nós temos essa consciência. E a criança, muitas vezes, ela não entende que ela vai conseguir sobreviver sem o pai, sem a mãe, sem um avô, sem alguém que era do convívio dela. Então, ela precisa se sentir apoiada e se sentir segura. O adulto, nós temos todas as informações necessárias à nossa disposição, né? A criança já, às vezes, não tem. As crianças, às vezes, quando fala que alguém morreu, é uma fala muito atropelada, uma fala muito fantasiosa, porque por medo da criança não entender, e tem medo do que a criança pode sentir. Então, é umas falas
meia equivocadas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Então, o adulto, ele tem as informações sérias, sabe o que aconteceu, sabe para onde aquela pessoa vai, né? Sabe o que vai acontecer depois, a criança não tem. Então, é importante ter alguém ali perto dela que vai poder ajudar ela a fazer essas informações, que vai dar para elas essas informações. Uma outra desvantagem do luto infantil é que muitas vezes os adultos não toleram a saudade. E por não tolerar a saudade, o sofrimento e a angústia da criança, porque muitas vezes para ele não sente isso. Muitos adultos pensam que as crianças não sentem nada, as crianças só brincam, né? Assim, criança brinca, estuda e tem que comer. Não tem tristeza, só alegria, para a criança é tudo festa. E não é assim, a criança também sente saudade, a criança vai estar sentindo angústia, vai estar sentindo sofrimento, uma tristeza. E por muitas vezes não tolerar isso no próprio adulto, muitas vezes ele não está tolerando a tristeza e a angústia que ele está sentindo. Então ele anula esses sentimentos na criança. Deu para entender isso? E a falta desse entendimento infantil sobre as questões relativas à vida e uma morte levam a um grau de mal saber do que aconteceu com o seu genitor. Então, muitas vezes quando a criança deixa de reagir a essa informação do falecimento, que nem alguém perguntou, né? Às vezes a criança... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que a criança às vezes não sente nada, parece, né? Quando a criança não demonstra tristeza. Muitas vezes ela não está demonstrando porque essa notícia, essa informação foi passada para ela de um jeito inadequado. E não deram a chance para ela ter um real entendimento daquilo que foi, daquilo que aconteceu. Então, às vezes, tem isso também. A criança não está entendendo. Parece que ela está muito tranquila, muito de boa, mas é porque ela não entendeu o que aconteceu. Ninguém parou e explicou para ela o que aconteceu, o que vai acontecer. Então, por isso a importância de explicar para a criança bem o que está acontecendo. E isso não é só na questão do luto. A criança ela tem que ser explicada tudo que está acontecendo, claro, pensando na capacidade dela, na idade dela, de tudo. Seja de uma ida para tomar vacina, para ela não se espantar na hora e abrir aquele berreiro lá. Não que ela não vai chorar. Mas a criança ela tem que ser... A criança ela entende. Talvez não na totalidade, mas ela conversar com ela, explicar o que está acontecendo é muito benéfico. Tem uma aluna que perdeu o pai para o câncer. Nos últimos dias de vida dela, ela se apegou demais a ele. Infelizmente, veio a falecer no final do ano passado. No entanto, várias vezes durante a aula, ela desabava a chorar do nada. E todos sabiam que era saudade do pai. Como ajudar essa criança na escola? Ela está passando por isso, pela tristeza. E que nem eu falei, é importante a gente valorizar o que a gente está sentindo também. Isso é pra gente também. Seja a tristeza, seja a alegria. Porque às vezes a gente fica, não posso sofrer. E a gente sofre, a gente tem dificuldade, a gente tem tristezas, tem decepções. E é importante dar o tempo. Pensa, a gente tem que pensar como se fosse com a gente. É o pai que morreu, você não vai ficar triste, você não vai chorar? Não sei, dentro dessa casa, será que eles falam sobre esse pai com essa criança? Ou ele foi só esquecido para evitar o sofrimento dos outros ali? Né? É difícil a gente falar, vou fazer isso que vai dar certo. A gente tem que olhar como um todo, né? Então, várias coisas podem influenciar esse luto infantil, dificultando ou facilitando ele. E entre esses fatores que podem dificultar ou facilitar, é importante que a informação da perda seja dada corretamente. Muitas vezes, a criança não tem oportunidade de compartilhar os seus sentimentos e emoções. Às vezes a criança começa a chorar, já começa, não chora. Isso até a gente, né? A pessoa morre, aí as pessoas ficam assim, não chora não. Gente, chora. Você tá sofrendo, você tá triste. O que não pode acontecer, que eu já falei anteriormente, é que se essa tristeza não tem fim, se já passou 2 anos que a pessoa morreu e você ainda tá muito
triste, você ainda chora muito, aquilo ainda mexe muito com você precisa de ajuda. Mas as emoções, elas têm que ser sentidas ali no momento que está acontecendo. E as crianças, às vezes, são tolhidas disso. As pessoas, como eu falei, as pessoas não toleram o sofrimento delas. Então, por não tolerar o sofrimento delas, elas não deixam a criança passar e sofrer. E a gente tem que passar por isso. O luto é importante. Essas etapas que eu falei antes, elas são importantes. Porque quando nós passamos por elas, a gente consegue elaborar esse luto. O tempo que ele vai ser elaborado, não sei. Mas é preciso que a gente passe por essas etapas. Diferente do adulto, as crianças muitas das vezes não estão presentes no momento da morte. E é habitual, é normal que elas só saibam disso muito tempo depois. E muitas vezes ela sabe muito tempo depois e a notícia é dada para elas de um jeito enganoso ou fantasioso. Porque muitas vezes os pais, para poupar os filhos, né? Os pais, os parentes, eles contam algumas histórias. Eles falam que a pessoa foi viajar, que ela vai demorar um tempinho para voltar. Ou que se ela estava doente em um hospital, por exemplo, eles podem falar assim, ele foi transferido para um outro hospital, não vai poder ver ele agora. Uma outra explicação que muitas pessoas fazem é que essa pessoa que morreu, ela foi para o céu, que ela foi dormir. O ir para o céu é uma explicação que não é de toda ruim, mas é preciso explicar direito para a criança o que acontece, porque muitas vezes a criança começa a ter raiva do céu, raiva de Deus. Deus levou, mas não explica direito o que aconteceu. Aí a criança começa a ter raiva de Deus. Como que esse Deus é bom se ele leva meu pai, que eu gosto tanto? Se eu tô triste? Então, é importante o jeito que a notícia vai ser dada para essa criança. Muitas vezes as pessoas falam, tá dormindo. Ele vai dormir para sempre agora. Aí a criança começa a ter medo de dormir, porque ela começa a achar, meu Deus, o meu avô me falaram que ele tá dormindo e vai dormir para sempre. E aí eu não quero dormir, porque vai que eu nunca mais acordo. Então, é preciso ter uma sutileza e uma sabedoria, vamos dizer assim, na hora de dar essa notícia para a criança. As pessoas falam, né? Virou uma estrelinha, virou um anjinho. Eu acho que o problema não tá nessa explicação em si. O problema tá se a pessoa não explica as outras fases também, que agora eu vou falar. Porque, que nem eu falei, a pessoa começa a ter raiva de Deus, ter raiva do céu, não ter raiva, não gostar das estrelas, sei. As crianças, elas podem dar muitas explicações, né? E a criança, como adulta, ela vai sentir saudade, vai ter a necessidade de falar sobre a pessoa que faleceu. Mas ela, às vezes, não tem um ouvinte que esteja disposto a escutar ela. Eu já escutei de algumas pessoas que uma criança perdeu o pai e aí logo em seguida, sei lá, na próxima semana ou na semana sequente, assim, ela foi e falou assim, que saudade de comer churrasco. Meu pai fazia tanto churrasco. O povo em volta ficou tudo sem reação. E ela só queria conversar. Porque ela estava sentindo falta do pai. Falta de comer o churrasco do pai. E às vezes a criança, ao falar isso, as pessoas que estão em volta não conseguem acolher essa demanda dela. E aí tolhem ela, né? Não fala dele, não sei o quê. E aí isso vai gerando um sentimento muito conflitante dentro da criança. Eu não posso mais falar do meu pai. Então, isso tudo pode gerar mais angústia. E aí lá na frente tem os prejuízos, né? A criança, ela precisa de ter alguém escutando ela, pois pode acreditar que a pessoa que morreu vai voltar, se ela não explicar direito. Se os adultos que estão em volta dela não explicar direito. Então ela começa a ter falsas esperanças, né? Que nem eu já falei várias vezes, ela pode ter raiva, culpa do que aconteceu, medo da morte, começa a ter medo. Aí a criança começa a ter medo, então, que todo mundo perto dela vai morrer. Porque se o pai, a mãe, a avó, não sei, morreu, então vai todo mundo começar a morrer. E aí vai gerando uma angústia muito grande. E é importante
saber e pensar e validar que a criança ela não vai esquecer desse pai, desse parente que morreu. E, inclusive, é importantíssimo que a gente estimule isso, essa lembrança da criança. Porque, às vezes, que nem eu falei, pelos adultos em volta dela não conseguirem lidar com isso, a memória dessa pessoa falecida vai sumindo. E aí a criança ela não tem a oportunidade, às vezes, de conhecer quem foi essa pessoa. Eu falei, às vezes a criança perde um pai, uma mãe quando ela é muito pequena, então ela não conheceu, ela não vai ter grandes lembranças. E quando a gente permite que essas lembranças sejam esquecidas, porque nós adultos não conseguimos falar sobre isso, a criança vai perder a oportunidade de conhecer essa pessoa. É importante, então, que a gente estimule essa lembrança, fale sobre aquilo, mostre coisas, mostre fotos. Isso é importante. Nem todo mundo concorda com todas as explicações, né? Tem gente que não concorda, falar que virou uma estrelinha, que virou um anjo, mas isso aí já é da dinâmica, vamos dizer assim, de cada família, né? Cada família dá uma explicação e ok. E a morte, ela é presente e inerente à nossa vida, né? Querendo ou não, nós vamos passar por isso. E a criança também ela tem que entender e ser incluída nesses ritos de passagem. Alguém falou ali, se criança pode ir no velório. Deixa eu ver se eu vejo quem foi. A Verônica mesmo falou. É importante que as crianças sejam incluídas nos ritos de passagem, né? Quando a gente pensa que ela não entende o que está acontecendo e que ela não está sofrendo a perda tanto quanto um adulto, então ela não precisa ir no velório, ela não precisa ir no enterro, isso é um erro muito grande. A diferença é que muitas vezes no meio da dor, do sofrimento, a criança ela encontra mecanismos de defesa que ajudam ela a momentaneamente se desligar daquilo, né? A criança no meio do velório, às vezes ela pode achar um amiguinho lá e começar a brincar. Então parece que ela não tá sofrendo? Não, ela tá sofrendo. Só que ela consegue, em determinados momentos, viver a vida, vamos dizer assim. Então não quer dizer que ela não sofra. Ela só, diferente do adulto, consegue se desligar, vamos simplificar assim. Então, incluir a criança contando para ela a verdade é a melhor saída para uma elaboração de um luto saudável. E existem duas informações que são de extrema importância que a criança saiba e que devem ser apresentadas para essa criança o quanto antes. Primeiro, ela tem que entender a irreversibilidade da morte, que a pessoa não vai voltar mais. Então, essa conversa tem que ser feita. Por mais difícil que ela seja, a criança precisa entender isso. Porque senão ela começa a ter fantasias de que ele foi viajar e vai voltar. Ele não tá aqui agora, mas daqui a pouco ele volta. Então, é preciso que a criança entenda que a pessoa morreu. E quando alguém morre, a pessoa não volta mais. E o segundo ponto que tem que ser bem explicado para a criança é que a pessoa vai morrer e vai ser enterrado, por exemplo, né? A gente pode ser cremado, também tem essa opção. Mas ela tem que entender o que acontece. É igual eu falei, ela tem que entender as etapas do que aconteceu. Ela tem que entender que a pessoa morreu, que a pessoa não vai voltar mais, que as coisas vão ficar um pouco diferentes e que o que aconteceu com aquela pessoa. E se isso já é uma dificuldade pra gente, enquanto adultos, imagina falar isso pra uma criança. Porque muitas vezes os pais eles não estão, eles não fazem isso no sentido de errar, né? Os pais fazem isso para proteger, para tentar que a criança não sofra tanto. Mas ela vai sofrer de qualquer jeito. E às vezes postergar isso vai gerar um sofrimento desnecessário que ela poderia ter lidado com aquilo naquele momento e conseguido sair disso. E às vezes por não falar isso de um jeito certo, a criança não vai conseguir se desligar daquilo. E aí nós sabemos que os prejuízos que uma criança tem são muitos. Ela começa a ter prejuízo na escola, prejuízo de relacionamento, prejuízo a criança pode começar a ter sintomas no corpo também, né? Dor de cabeça,
medo, são muitos os prejuízos. Então é muito importante que essas comunicações sejam feitas de uma maneira efetiva. E por mais que às vezes as pessoas falem assim, ai, não vou falar nada, porque eu não quero que meu filho sofra. Então eu não vou falar nada e ele vai ficar tudo normal. E não é assim. As crianças são muito sensíveis, né? Elas percebem que alguma coisa não está certa. Elas percebem que o pai está sofrendo, que a mãe está sofrendo. E não falar sobre isso só está ensinando a criança a mascarar os sentimentos dela, né? Só está ensinando a criança a engolir aquilo e fingir que não tem. E nós sabemos que às vezes nós, como adultos, nós temos dificuldade de lidar com os nossos próprios sentimentos. Nós temos dificuldade de falar sobre isso. E às vezes a gente está ensinando isso para as crianças. Um exemplo que a gente pode dar é o medo de barata, por exemplo. Às vezes eu tenho medo de barata. Conforme a criança vai crescendo, ela não tem medo. Ela mata, ela me ajuda até. Mas aí ela vendo que eu tenho tanto esse medo, ela começa a aprender a ter esse medo. E aí em determinado momento, ela tem medo de barata também, por exemplo. Então, as crianças, elas aprendem pelo exemplo, pela convivência. Então, o que você está ensinando para sua criança? Que ela tem que esconder os sentimentos, fingir que não está sentindo, mas ela está sentindo sim. Então, isso tudo, vamos dizer assim, é uma grande lição para mostrar que a gente tem que ensinar as crianças a entenderem as emoções também. Porque quando ela entende as emoções, quando nós estamos entendendo o que está acontecendo com a gente, até pedir uma ajuda é mais fácil. Mas quando a gente está tão fora de si, vamos dizer assim, que não se entende, está acontecendo tudo, está sofrendo, mas você não se percebe, o seu sofrimento é muito maior. E por mais que você pense, mas quando o pai tem essa atitude de não falar nada, finge que não aconteceu nada, finge que não tá sofrendo, nesse sentido, que morreu, enterrou, ok, mas agora a vida que segue. Ele prefere esse silêncio, as crianças elas vão parando de perguntar, porque a criança ela vai até onde, vamos dizer assim, ela aguenta, né? Se ela vê que aquelas perguntas dela não tem uma solução, ninguém tá falando sobre aquilo, ela vai deixar de lado. E que nem eu falei, ela não deixa de lado. Nós não deixamos de lado as coisas. Tantas as coisas boas ou ruins que aconteceram lá atrás. Uma hora essas coisas vão aparecer de novo. E isso tudo só vai gerar confusão e muitas vezes alguma patologia, né, pra criança. Então é muito importante oferecer ajuda. Tanto a família enlutada, quanto a criança. Para que todo mundo possa dar esse suporte para todos, né? Para o filho, para os pais. E quando a criança entende realmente o que aconteceu, corretamente, ela vai conseguir passar por aquilo de uma maneira mais saudável. E é possível sim que as crianças pequenas compreendam o que aconteceu. E que compreendam que é irreversível, mas é necessário que a gente dê essa informação para ela, porque ela por conta própria não vai saber isso. Não vai conseguir elaborar isso. E é importante que a gente coloque para a criança assim, que ela vai se sentir triste sim, que ela vai sentir saudade sim, mas que isso é necessário naquele momento ali, que isso é normal, tá todo mundo triste sim. É normal que ela esteja triste, é normal ela chorar. Isso, quando a gente explica isso para a criança, é muito válido, porque nós estamos validando os sentimentos dela. E quando nós explicamos tudo bem, isso é normal, ela vai entender e uma hora ela vai elaborar esse luto e não vai ser tão triste mais, no sentido de que ela vai só chorar, né? Uma hora esse luto, essa tristeza vai virar uma saudade, né? A gente fala que vira saudade, né? Então, é muito importante que, acima de tudo, que a criança tenha tido um relacionamento seguro, né, com esses pais antes da perda, porque assim ela vai poder se lembrar dele, vamos dizer assim, de um jeito mais satisfatório, né? Então, ela precisa receber as informações o mais rápido possível e da melhor maneira possível. E que essa criança tenha a liberdade de
fazer os questionamentos que ela tiver, de perguntar o que for preciso, de demonstrar os sentimentos, para que ela possa participar também desse pesar familiar, vamos dizer assim. Porque às vezes as crianças elas ficam excluídas disso, né? Tá todo mundo sofrendo, a criança olha tudo aquilo, não entende, às vezes até chora porque vê os outros chorando, mas não tá entendendo nada. E ninguém explicou nada para ela, ela vai crescer com essa falta de informação. Às vezes ninguém mais fala sobre aquele ente que morreu, sobre aquela pessoa que morreu, ela vai crescer com essa falta. E essa falta uma hora aparece de um jeito ou de outro. E é preciso que nós sejamos pessoas em volta dela que conforte ela, que fale as coisas, que deixe ela, que permita que ela sinta as coisas, né? E uma dos desfechos, vamos dizer assim, que pode acontecer quando a criança não passa por esse momento, não entende a irreversibilidade da morte, não passa pelos ritos fúnebres, ela pode lá na frente ter uma depressão. Que nem eu falei, ela pode, na sua vida adulta, continuar vivenciando sentimentos de culpa. Então é muito importante esse apoio e essa autorização que a criança tem de sentir as coisas, sentir os sentimentos, sentir tudo aquilo que ela necessitar naquele momento. E que ela possa compartilhar essa dor que ela está sentindo, né? E quando a gente impede, oculta essas informações da criança, nós impedimos que ela participe efetivamente do que aconteceu dos acontecimentos relacionados à perda. E com isso, o processo de reconhecimento da realidade e a socialização do pesar ficam dificultados. O desencontro ou a insuficiência de informações, a dificuldade da família em dividir os eventos da perda, o medo de expor as suas próprias dificuldades em acertar a perda, deixam a criança sem o devido suporte social e eleva a dificuldade da elaboração da perda. As reações que podem ocorrer são a tristeza, o ressentimento, a autocomiseração, o desespero, resignação. Elas ficam desorientadas, culpa, porque elas não entenderam o que aconteceu. Elas começam a se culpar. Será que eu fiz alguma coisa que meu pai morreu então? Será que foi porque eu quebrei alguma coisa aqui em casa? A criança começa a fantasiar, né? E ela vai começando a ter raiva, revolta. Às vezes ela até se revolta com aquela pessoa que morreu. Então, por isso a importância de noticiar as coisas e informar as coisas do melhor jeito possível e do jeito mais real possível. A família falou para a criança que a mãe virou uma estrela e foi para o céu. Essa criança desenhou a mãe no céu. Uma escada que alcançava as nuvens para ele subir e ficar com a mãe dele. Os desenhos, né? Eles são quase que a criança falando. Às vezes a criança não sabe falar o que ela tá sentindo, mas no desenho ela expressa, né? Então essa criança estava expressando isso, que ele queria, e já que ela foi pro céu, então deixa eu desenhar uma escada, que daí eu posso alcançar esse céu, e eu posso ficar com a minha mãe, né? Ela tá mostrando que ela tá com saudade, que ela queria estar perto. E era isso que eu tinha para falar sobre o luto, né? É importante que nós entendamos que as crianças, elas também passam por isso, que as crianças também sentem, e que elas têm que ser incluídas nesse processo, nesse rito fúnebre. As crianças têm que ser incluídas nas informações, elas têm que ser incluídas nos momentos de tristeza. Eu falei, tudo dentro da idade da criança, da capacidade dela, mas a criança ela tem que entender as coisas que acontecem à sua volta. Muitas vezes a primeira experiência de morte que a criança tem perto dela, né, é um cachorrinho que morreu, uma plantinha que morreu, e isso são oportunidades que os pais têm para explicando que as coisas têm um começo e têm um fim, que nada é para sempre. Tudo isso, eu penso, e eu sempre falo que a nossa infância, né, a nossa adolescência são preparações que nós temos para a vida adulta. Então tudo isso está nos ensinando coisas que nós vamos levar para o resto da vida. Então é importante que as informações sejam dadas de uma maneira eficiente, da melhor maneira possível, da maneira mais real possível, para que a criança aprenda as coisas da vida, né? Vamos dizer assim. Vocês têm alguma pergunta?
alguma coisa que eu possa ajudar. O que vocês acharam? Deu para entender o que eu falei? Ficou confuso? Ah, sim. Lembrei uma coisa que eu queria falar. Nós estamos vivendo um período de pandemia, né? E nesse período de pandemia, os ritos fúnebres ficaram diferentes. Não é aconselhável que se faça mais velórios, né? Com aglomeração de pessoas. E, que nem eu falei, esse ritual é importantíssimo, não só para as crianças, mas para nós adultos também. E nós estamos num momento que esse ritual, ele não pode ser feito. Mas, como tudo, e inclusive esse grupo, eu vejo como uma reinvenção das coisas, a gente tem que se reinventar até nesses momentos. Então, talvez a gente não vai poder ir lá ver a pessoa, dar um abraço na família, mas é importante que essa família, que essas pessoas se sintam acolhidas. Por mais que não seja um abraço real, né, que a gente sente a pessoa, existem outros métodos e outros meios que nos ajudam a fazer essa ligação, né? Que seja uma ligação, que seja uma mensagem. A gente só não pode, porque tá passando por isso agora, fingir que não tá sentindo nada, né? Então, por mais que esses rituais agora estejam diferentes, mas a gente pode encontrar jeitos de viver eles ainda e não... Porque quando a gente não vive uma etapa, né, que nem a gente falou, alguém falou aqui nos comentários, tem prejuízo, né? Então, nós temos que sempre tentar passar por todas essas etapas. Domingo eu perdi uma amiga e chorei perto do neto. Ai, na mesa, na hora do almoço, ele falou que você é homem, você chora pra quê? É certo para o menino falar que o homem não chora? Isso aí é uma desconstrução que a gente tem que fazer. Nós vivemos numa sociedade muito machista, que fala que homem não chora, que homem não sente as coisas, que homem tem que ser machão, né? E isso é uma ótima oportunidade de mostrar que os homens choram também, que os homens têm tristeza também. E quando a gente explica isso para a criança, ela vai desconstruindo essa ideia, que muitas vezes os nossos pais tinham, os nossos avós tinham, que eles não podiam sofrer. E quando a gente pensa em depressão e suicídio, né, que muitas vezes é um desfecho que as pessoas depressivas encontram, a taxa de maior morte de suicidas são os homens. Por mais que as mulheres tentem mais, que nos dados estatísticos são as mulheres que tentam mais, mas são os homens que conseguem mais. O suicídio, né, daria certo, entre aspas, porque o suicídio não é uma coisa que deu certo. Porque eles encontram métodos mais... Eles usam métodos mais efetivos, vamos dizer assim. E quando a gente está ensinando os nossos crianças que homens choram também, que homens sentem também, que têm tristezas, que têm dificuldades e que eles podem pedir ajuda, a gente está evitando que lá na frente eles se suicidem. Porque muitos homens não buscam ajuda. Porque como é que ele vai falar na roda de amigo dele que ele tá depressivo, que ele precisa de ajuda? Se, às vezes, ao relatar isso, as pessoas, os amigos dele, vai começar a caçoar dele, vai começar a curtir com a cara dele, falando, você não é homem, não, você não resolve suas coisas sozinho. Então, isso é uma coisa, uma desconstrução que a gente tem que fazer. Meu filho, o que vocês estão escrevendo aqui tem problema de eu ler alto, gente? Acho que não, né? Que todo mundo está escrevendo, todo mundo tá lendo. Meu filho tem 3 anos e ele era muito pegado com a minha mãe. Faz 7 meses que minha mãe se foi. Hoje mesmo ele falou sentindo falta dela. E disse que pra eu virar uma super heroína, ir no céu e buscar a avó dele. O problema, gente, não é a criança falar essas coisas. Porque ela tá sentindo falta. Ela vai falar mesmo. O problema é quando a gente não dá ouvido a isso. Porque ele sentiu a falta dela. E a gente tem 2 caminhos, né? A mãe poderia falar assim, não fala disso, vamos falar de outra coisa. Ou validar esse sentimento dela. Realmente, eu também tô sentindo muita falta dela. Queria que ela estivesse aqui.
era tão bom quando ela tava aqui, aí vai falando coisas que lembrava. Isso é muito melhor e mais saudável para criança. Mas não é tão fácil, eu sei que não é. Mas é muito melhor. Passe alguma indicação de livro que trata sobre esse assunto tão relevante para a atual situação. Livro que fala de luto? Deixa eu ver aqui. Deu para entender, para mim foi bom, muito proveitoso. Que bom, maravilhosa aula, que bom, foi muito esclarecedor. No tempo de pandemia, a criança recebeu a informação que não pode abraço, não pode tocar, muitos longe dos mais idosos. Como ajudar nessa etapa? Pois é, que nem eu falei, nesse período de pandemia, nós estamos precisando nos reinventar, né? E é importante falar para as crianças que isso vai passar, né? Mas que nesse momento a gente não pode abraçar, não pode ver o vô, não pode ir presencialmente, né? Mas hoje em dia a gente tem o celular que a gente pode fazer uma videochamada. Nós temos dá para ir até lá na porta, não pode entrar. Existem opções. A gente não precisa anular isso e fingir que não tá acontecendo ou se esquecer, né, das pessoas idosas. Como ajudar a criança que se fechou ao saber da perda de uma pessoa querida? Por que será que ela se fechou, né? Tem que entender isso e tentar ir conversando com ela. Porque isso pode ser uma defesa que ela teve, né, de se fechar, não quero falar sobre isso, dela mesmo. Mas às vezes ela tá assim porque ela percebe que ela tem que ficar assim, porque perto dela ninguém tá querendo conversar com ela sobre isso. E claro, a gente tem que pensar que... Peraí que eu me perdi. Às vezes ela tá fechada porque ela não tem ninguém ali pra falar. Mas a gente tem que... Lembrei. A gente tem que ir no tempo dela. Não adianta a gente querer enfiar a goela abaixo e conversar com a criança e querer que ela fale sobre isso. Às vezes é o tempo dela ficar em silêncio um pouco. Ficar na dela um pouco. Daqui mais um pouco ela vai ter condições de conversar sobre. Então, é importante a gente perceber isso. Às vezes é uma demanda nossa de querer conversar, de querer falar. E a criança está em outra fase ainda. Às vezes é da criança. A gente tem que dar oportunidade para ela falar se ela tiver vontade, mas respeitar se ela tiver querendo ficar mais quieta, né? E claro, quem tá perto da criança sabe se a criança mudou. Porque ela era de um jeito, aí de repente ela virou outra criança. E isso tudo são sinais de alerta, né? Se você tá vendo que sua criança mudou demais, regrediu em alguns comportamentos, peça ajuda. Como lidar quando a criança está com medo de morrer e não dorme por medo de acordar? A melhor opção sempre é a gente conversar com a criança, explicar. Por que será que ela está com esse medo de morrer? Por que será que ela está com esse medo de dormir e não acordar mais? E tem que ir explicando para ela que a morte, ela existe, mas ela é criança ainda, ela está saudável, ela não vai morrer agora, né? É tudo questão de conversar com a criança e explicar. Porque ela, às vezes, escutou de alguém ou alguém passou uma informação para ela muito equivocada e ela não entendeu direito. Então, é preciso que o pai, o cuidador, o amigo, enfim, sei lá, que esteja perto dela, explique para ela e dê a oportunidade dela ter as dúvidas e explicar. Porque tem que entender o que está motivando esse medo, né? Mais alguma pergunta? Se alguém tiver mais alguma pergunta. Enquanto isso, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É muito bom a gente
aprender mais, né? Eu acho que toda oportunidade que a gente tem que aproveitar. E que bom que, por mais difícil que está sendo esse período de pandemia, que bom que a gente descobriu outros métodos de aprender outras coisas, né? De aprender coisas que às vezes, se a gente não tivesse nesse momento de pandemia, em casa, a gente não teria oportunidade, né? Então, que bom que vocês estiveram aqui comigo também, me escutando. Lá no grupo tem o meu Instagram, né? Lá eu posto algumas coisas. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar lá. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Existe uma autora, alguém perguntou de livros, né? Existe alguma autora que ela chama Elizabeth Kubler-Ross. Ela é uma das referências quando a gente pensa nesse tema de luto, de morte. Ela tem vários livros. Ela tem vários livros que ela fala sobre esse tema, né? E se você estiver interessado em ler sobre isso, ela chama Elizabeth Kubler-Ross. Você procura no Google. Tem um que chama Sobre a Morte e Morrer, ele é bem interessante, né? Meu filho viu o avô morrer. E depois disso ele fica apavorado. Quando o pai sai, demora. Já conversei com ele que não é porque eu perdi o meu pai que ele também vai perder o dele. Tem uma pergunta assim da Margarete. E então, é isso que você já tá fazendo, conversar com ele. E se isso se persistir, se esse medo não acabar mais, é importante que você procure uma ajuda profissional também. Porque nem tudo a gente consegue resolver sozinho. E é importante a gente saber a hora de pedir ajuda também. Mas isso que você tem falado pra ele é importante. E às vezes esse é o tempo dele que ele tá processando isso, entendendo isso, né? Eu vou escrever então aqui o nome do livro. Mas cada um tem um tempo, igual eu falei. E a gente tem que dar o tempo para as crianças entenderem também. Só que, claro, medo exacerbado não é normal. Então, talvez precise buscar uma ajuda de um psicólogo, né? Conversar com o médico da criança para ver uma alternativa. Mas, como eu falei, a conversa é sempre muito importante. Deixa eu escrever o nome da autora aqui. Tô colando aqui, por isso que eu estou olhando. Se alguém tiver mais alguma pergunta, gente, pode deixar aqui que eu tentarei responder. Não sei tudo também. Mas eu fiquei muito feliz com esse convite da Verônica, né? Quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês conversando. Que é uma conversa, né? Numa conversa que a gente pode aprender algumas coisas, mas é uma conversa. E tô disponível se tiverem outros assuntos também que quiserem conversar comigo. Eu escrevi ali o nome da autora e do livro para quem tiver interesse de procurar, ok? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, não sei. Senão nós vamos terminando. Já tem mais de uma hora, né, que nós estamos aqui falando. Quem quiser me seguir lá no Instagram é psicóloga Catiúcia. Catiúcia aí do jeito que vocês viram aí, que eu escrevi um comentário agora. Ficarei feliz. Tem alguma atividade que possa reduzir o medo da morte?
atividade com as crianças. E reduzir em que sentido? Antecipar? Não sei se a gente tem que antecipar um assunto desse, né? Que medo, que tipo de medo é esse? O psicólogo tem essa mania de ficar fazendo outras perguntas em cima da pergunta, né? Mas em que sentido essa atividade, né? Porque não sei se deve, não sei, é um tema que a gente tem que antecipar nesse sentido, mas à nossa volta a gente tem pequenas perdas. Às vezes a criança, você tem uma planta na sua casa, ela morre. É uma oportunidade de você estar conversando com seu filho, sei lá, com a criança que você cuida, enfim, nesse momento. Às vezes ela perdeu um bichinho de estimação. É uma oportunidade. Agora, se a criança já tem esse medo, é importante a gente entender que tipo de medo é esse, por que ele tá tendo. Porque às vezes as crianças têm medos, né? E às vezes não morreu ninguém, mas a criança tá com medo. Então é importante entender da onde veio esse medo. Será que ela viu um filme, um desenho? Ela escutou alguém falando alguma coisa? E, mais uma vez, a conversa é importantíssima. A gente tem que... a gente precisa desenvolver isso de conversar, né, com as crianças, de explicar as coisas, claro, tudo dentro da capacidade dela, da idade dela, mas é importante que a gente inclua as crianças nessas conversas. Que live proveitosa, Deus te abençoe, amém. Que bom que você gostou. Gostei de estar aqui falando com vocês também. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Se alguma coisa não ficou clara, eu posso tentar explicar de novo. Para quem chegou no final, mais pro meio aí, não escutou me apresentando, né? Meu nome é Catiúcia Carvalho, eu sou psicóloga. Eu moro aqui em Rondônia, na calorenta cidade de Ariquemes. E sou psicóloga. Por mais que eu moro aqui em Rondônia, eu me formei em Goiás, né? Crianças com medo de dormir sozinha. Como podemos trabalhar isso junto com a criança? É sempre importante a gente tentar entender o porquê desse medo, né? Tentar conversar com ela. Por que você tá com medo de dormir sozinha? Será que é medo? Pode ter várias explicações desse medo, né? Ela pode estar com medo de alguma coisa acontecer, de um bicho aparecer pra ela, não sei. Então, primeira coisa a gente tem que tentar entender por que é esse medo. E aí, quando ela falar o medo, eu tô com medo do escuro. Então vamos pôr uma luzinha aqui, que daí não vai ficar tudo escuro. Eu tô com medo de um bicho embaixo da minha cama, ele vai me pegar de noite. Vamos olhar aqui debaixo da cama, não tem nada, né? Então, é difícil eu falar uma explicação assim, faça isso, porque pode ser várias coisas, né? Então, é importante a gente tentar entender. Amém. Que Deus abençoe poderosamente mais e mais. Amém. A conversa sobre a morte pode surgir espontaneamente. É das coisas da vida, né? A morte, ela tá presente no nosso dia a dia. Às vezes não uma pessoa, né? Mas existe morte ao nosso redor. E é tudo uma oportunidade de explicar as coisas para as crianças. Diz que tem medo de estar longe, de sentir-se protegido ao nosso lado. Mas ele tem que explicar que à noite nós dormimos no nosso quarto, eu tô aqui pertinho. Se você precisar, você chama que eu venho. E claro, gente, talvez não vai ser uma vez que você vai fazer essa conversa que pronto, a criança sarou, entre aspas. A criança não vai ter mais essa demanda. Não, isso aí vai ter que ser falado, que criança é assim, né? Repetição. Você vai falar uma vez, você vai falar 2 vezes. Então tem que ir explicando que é ruim ficar longe mesmo, mas é importante que ela durma no quarto dela, porque é o momento que ela tá lá no quartinho, mas que você tá ali perto, que qualquer coisa você precisa só chamar que ela vai vir, que você vai. Então a conversa, por mais que é só conversa, não, a conversa ela é muito importante e eficiente. Ok, obrigada. Amém. Deus abençoe você também. Mais alguma questão?
Se não tivermos mais questões, a live vai ficar gravada, né? Quem não assistir agora, porque nem todo mundo pode ver agora, mas se tiver alguma dúvida, escreve aí que me marca, né? Nos comentários que eu venho e tento responder, ok? Vamos terminar então. De novo eu quero agradecer a Verônica que me chamou para estar aqui falando com vocês hoje. Foi muito bom pra mim também. A gente sempre pode aprender mais um pouco, né? E foi a primeira vez que eu fiz uma live sozinha, assim. Eu já participei de outras lives como convidada e tal, mas sozinha foi a primeira vez. E foi muito bom também. Obrigada, então, vocês que estiveram aqui comigo. E até uma próxima. Tchau!